Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical, claro. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje estaremos estudando a quarta lição do nosso terceiro trimestre, classe de jovens, que tem como título Amós, adoração com justiça. Na lista dos 12 profetas menores, segundo o cânon hebreu, Amós aparece em terceiro lugar em nossas Bíblias e possivelmente esse é o lugar realmente que ocupa Amós, cronologicamente falando, no conjunto dos 12 livros que estamos estudando nesse trimestre. Amós é um livro que tem 9 capítulos e um total de 146 versículos. Na dica de hoje, compreenderemos quem foi o profeta Amós, sua origem, seu trabalho, mostraremos os principais conteúdos apresentados na profecia de Amós e defenderemos também que a prática da justiça é um elemento insubstituível para a verdadeira adoração. Então, vamos ao primeiro tópico. O profeta Amós e o primeiro subtópico, sua vida. O nome Amós significa carregador de fardos. Em alusão ao seu nome, podemos dizer que sua fala era pesada e a sua palavra uma carga do Senhor. O profeta Amós não é mencionado em nenhum outro lugar no cânon hebraico. A única informação que temos sobre ele vem desse livro que estamos estudando, o livro de Amós. As datas de seu nascimento e morte não são dadas e sua identidade na época da entrega dessas profecias também é desconhecida. Amós, que no hebraico é Amos, significa carga ou aquele que carrega um fardo. Ele não deve ser confundido com Amós, o pai do profeta Isaías. Amós vivia na região de Tecoa, quando foi chamado por Deus para ser profeta. E a pequena cidade de Tecoa ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Belém e 19 quilômetros ao sul de Jerusalém. Essa pequena vila estava às margens de um árido deserto que conduzia ao Mar Morto, ao oriente, e a uma região montanhosa das pastagens ao ocidente. Por isso, essa área ela era usada para a criação de ovelhas e cabras. Ele era um profeta da tribo de Judá, no sul, chamado para transmitir uma mensagem essencial para as tribos do norte, Israel. A vida tranquila de Amós foi perturbada por uma série de visões que o levaram à conclusão hesitante de que Israel estava prestes a ser aniquilada como nação, independente de se afirmar que estava sob a perpétua proteção de Deus. Segundo subtópico, um homem simples. O profeta Amós fala a partir de sua realidade, por isso se apresenta como um legítimo representante de uma classe explorada que não tinha voz nem vez. Devido à sua localização às margens de terra cultivável, os habitantes de Tecoa trabalhavam duro para manter sua subsistência como agricultores e pastores. E é exatamente isso que Amós afirma ser, apenas um pastor e cultivador de sicômoros. O sicômoro era uma figueira de raízes profundas e galhos fortes que produz figos de qualidade inferior. Essas figueiras são capazes de produzir até 6 vezes ao ano, e visto que seu fruto é inferior ao figo comum, ele é consumido principalmente pelos pobres. Os frutos desse tipo de figueira precisavam receber talhos ou furos para acelerar o processo de amadurecimento. Portanto, esse trabalho precisava de alguém que tratasse a fruta com corte especial para garantir uma maior doçura quando a fruta estivesse madura. Assim, Amós não era apenas um humilde pastor, mas um homem de muitas responsabilidades. Vemos então que o profeta Amós não era um próspero proprietário de ovelhas, mas um modesto pastor e um podador de árvores, que estava determinado a não ser classificado como um profeta profissional. A importância dessas informações sobre as origens de Amós é que elas provam que ele não foi criado na classe social da qual os profetas normalmente vinham e que não foi treinado para a missão nas escolas proféticas. Ele era um homem do campo, um agricultor e até um momento do seu chamado era leigo, sem nenhuma formação profissional para o ofício religioso.
Terceiro subtópico. Um homem preparado. As ilustrações utilizadas em suas profecias foram extraídas da vida diária, indicando a originalidade de seus pensamentos. É verdade que Amós não pertencia a uma família profética, nem era filho de um profeta, muito menos membro de uma escola profética. Mas e daí? Amazias, o chamado sumo sacerdote do reino apostatado de Jeroboão, também não tinha credenciais tradicionais, não pertencendo à família de Arão, a qual era um segmento da tribo de Levi. Amós era apenas um pastor e colhedor de sicômoros. No entanto, ele atraiu o poder e a sabedoria de Deus e também a luz profética por ser um homem piedoso. Ele foi tirado de sua humilde ocupação e recebeu inspiração e eloquência profética. As imagens contidas no livro revelam a vida de um pastor que tinha ouvido rugidos de leões, havia usado armadilhas e sacudido o trigo no crivo e que também conhecia as exigências legais a um pastor. A vida de pastor da Judéia refletiu-se nas ilustrações usadas em seus pronunciamentos, como a menção das 7 estrelas da constelação de Órion, como testemunhas do poder de Deus, a devastadora praga de gafanhotos que desnudavam as pastagens e o som noturno do leão rondando sua presa. Segundo tópico, o contexto histórico de sua profecia. E o primeiro subtópico aí, período de paz. Amós desenvolveu o seu ministério na época em que Jeroboão II reinava em Israel e Uzias reinava em Judá. No Reino do Norte, ou Reino de Israel, Jeroboão II foi o 14º rei e começou a reinar no 15º ano do reinado de Amazias, rei de Judá, que era pai de Uzias, também chamado de Azarias. Jeroboão II reinou juntamente com seu pai, Jeoás, por 13 anos. O 15º ano de Amazias, pai de Azarias, marcou o primeiro ano do reinado exclusivo de Jeroboão II, ou seja, quando ele começou a reinar sozinho, e isso era cerca do ano 781 a.C. Ele reinou, inclusive, por cerca de 41 anos. Já no reinado do sul, Uzias foi o 10º rei de Judá e se tornou rei no 27º ano de Jeroboão II. Esse era o ano 767 a.C. Já que Uzias reinou 52 anos, ele deve ter tido uma corregência com seu pai de 24 anos. E seu reinado exclusivo começou em 767 a.C., quando Amazias morreu. Assim, o reinado total de Uzias começou em 791 e ele governou até 739 a.C. Durante o reinado de Jeroboão II havia paz entre Israel e Judá, bem como com seus vizinhos mais distantes. Essa situação de paz durante o reinado de Jeroboão II foi o resultado de uma série de fatores, sendo que um dos principais e importantes foi a remoção de Ben-Hadad III da Síria como uma ameaça militar para o Reino do Norte. Jeroboão II tirou vantagem da fraqueza da Síria, depois de Hadad-Ninari III, rei da Síria, tê-la subjugado no ano 805 a.C. Assim, encorajado também pelo enfraquecimento do Egito, da Babilônia e especialmente da Síria, que entrou num declínio temporário após a morte de Hadad-Ninari III, Jeroboão II restaurou as fronteiras de Israel de acordo com a profecia de Jonas, filho de Amitai. A sempre constante ameaça da Síria havia sido reprimida, possivelmente por causa do arrependimento de Nínive diante da pregação do profeta Jonas. Embora a Síria fosse uma ameaça política crescente, seu poder militar sob o reinado de Tiglat-Pileser III ainda era uma expectativa um pouco distante, ou seja, estava há cerca de 8 anos quando Jeroboão II conseguiu ser o único governante de Israel entre os anos 781 e 753 a.C. Por isso, por cerca de 30 anos, Israel não sofreu nenhuma séria ameaça dos exércitos assírios. Segundo subtópico, período de prosperidade. A paz política e a expansão territorial conduziram Israel para um período de prosperidade material. O Egito estava fragmentado pelos reis
libaneses e sudaneses, e portanto não consistia mais numa forte influência militar sobre a Palestina. Por volta do ano 805, Hadad-Nirari, terceiro rei da Síria, derrotou a Síria. Amós relembrou inclusive essas atrocidades e previu outra derrota das forças sírias no futuro. Tendo em vista que um novo rei assírio, Assur-dan III, que foi o sucessor de Salmaneser, tinha relativamente pouco interesse na Palestina, e a Síria estava se recuperando da derrota de 805. Jeroboão II tornou-se forte monarca durante a vida de Amós. O território tomado pela Síria foi reocupado e finalmente Jeroboão II estendeu as fronteiras de Israel até o norte de Ramate. Uma vez que a ameaça de guerra havia sido removida, ocorreu em Israel um notável avivamento cultural, social e econômico. O Reino do Norte estava livre para controlar as rotas de comércio do Oriente, as quais passavam por seus territórios recém-adquiridos. Uma consequência disso foi o surgimento de uma classe mercantil rica, a qual compartilhava com a nobreza a riqueza da nação e criava novas demandas por uma variedade ampla e crescente de itens de luxo. A expansão do comércio ocasionou a transferência maciça da população das áreas rurais para as cidades. Pela primeira vez em sua história, as pequenas cidades do Reino do Norte gradualmente tornaram-se superpovoadas. Terceiro subtópico: paganismo religioso. A força material de Israel contrastava com sua fraqueza moral. Com a nova prosperidade vieram as influências culturais, novos padrões de moralidade e uma ética comercial que não era compatível com a antiga tradição hebraica em Israel. Gradualmente, uma nova classe de ricos, latifundiários, oficiais do governo e comerciantes começou a emergir em Israel. Eles constituíram lindos palácios. No entanto, opressão, violência e aparente ignorância de diferença entre o certo e o errado caracterizavam a vida da nação. A vida luxuosa, com o melhor vinho, óleo, música e carne, era considerada como parte da recompensa do rico. Essas pessoas sentiram-se muito seguras, muito orgulhosas e totalmente despreocupadas com a miséria legada ao restante da população. Vemos assim que a prosperidade foi acompanhada por um nível quase sem precedente de corrupção social, causada principalmente pela influência desmoralizante do culto cananita Baal, adotada dos fenícios e desenvolvida nos santuários locais de Gilgal, Betel, Samaria e Dan, desde a época em que o Reino do Norte assumiu uma existência separada sob o reinado de Jeroboão I. Terceiro tópico: adoração com justiça. E o primeiro subtópico: a mensagem do profeta. Sua profecia confrontou principalmente as instituições de Israel ao denunciar os pecados que destruíam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. Depois de receber seu chamado, Amós dirigiu-se resolutamente ao centro de adoração pagão no Reino do Norte e protestou com vigor contra a vida luxuosa e desregrada, tão típica de Samaria. Ele apontou os sintomas claros de uma sociedade moralmente enferma e condenou a perversidade da religião que era praticada nos santuários de Gilgal e Berseba, afirmando enfaticamente que os rituais religiosos jamais seriam um substituto aceitável da justiça. Suas denúncias contra a idolatria incluíam a declaração firme de que Deus exercia uma jurisdição moral sobre todas as nações e que Israel seria severamente punido se não se arrependesse e renovasse o relacionamento pactual com Deus. O livro de Amós pode ser dividido da seguinte maneira: a introdução e o anúncio do julgamento sobre os povos vizinhos, sobre Judá e Samaria, por causa de sua frequente transgressão da lei moral. Depois, uma série de discursos introduzidos por uma fórmula na qual a responsabilidade moral de Samaria era enunciada e o dia do Senhor era proclamado.
A seguir, temos 5 visões de julgamento, descrito pelos símbolos gafanhotos, fogo, um prumo, frutos de verão e um santuário devastado. Amós 7, do versículo 10 ao 17, compõe uma nota autobiográfica ampliada. E então temos o epílogo, descrevendo a restauração do reino davídico. Segundo subtópico, responsabilidade social. Amós encontrou um mau governo em Israel. As instituições de Israel transformaram a justiça em alosna. A palavra hebraica laná para alosna indica uma planta extremamente amarga ao paladar e venenosa, se caso for engolida. Essa erva de sabor amarguíssimo, representa a amargura sofrida pelas pessoas que pleiteavam em vão uma causa justa. Grande parte dos negócios legais de uma cidade naquela época era efetuada em sua porta, uma larga passagem com salas laterais. Ali se reuniam os anciãos para tratar das queixas, apelos, comércio, política e lei local. Um dos pecados compíscuos de Israel foi o fato de que a corrupção tomou conta de seus tribunais. A justiça havia sido destruída, causando uma penetrante corrupção nos portões, o lugar onde a justiça era administrada. Os ricos usavam os tribunais para conseguir decisões que lhe fossem favoráveis, ajudando-os em sua política de enriquecimento rápido. Eles oprimiam os pobres através dos tribunais, furtando-lhes bens e propriedades. Com a ajuda dos tribunais, os ricos ficavam a salvo do merecido castigo quando cometiam algum crime. É por isso que Amós condena as mulheres ricas de Samaria por esmagarem o necessitado. Ele condena os comerciantes por sua prática comercial obscura. Ele também condena os latifundiários por exigir tributos ou aluguéis exorbitantes. O pobre, o fraco, o devedor e o servo eram maltratados. E algumas pessoas eram até mesmo vendidas como escravas. As condições sociais eram precárias devido ao pecado e à ganância. Amós, o pastor, opôs-se a esse mal e predisse a humilhação e o cativeiro daqueles que ignoravam os padrões divinos de justiça nas relações sociais. A ira de Deus, na pregação de Amós, era a justiça divina reagindo contra as injustiças humanas. Terceiro subtópico, diz assim: a adoração com justiça. Conforme vimos, apesar dos múltiplos pecados e das injustiças sociais, a adoração nos espaços supostamente sagrados continuava de forma natural. Amós apenas menciona o baalismo que Osés confrontou, mas certamente esta prática se fazia presente nos seus dias. Ele reconheceu o mal da adoração a outros deuses e percebeu isso como uma parte real do problema de Israel, embora ele não tenha focalizado nesse aspecto. Ao invés disso, Amós concentrou-se em mostrar à nação como as instituições religiosas israelitas, bem como a sua teologia, estavam sendo pervertidas, mal entendidas e rejeitadas. As adorações das pessoas nos sábados não eram coerentes com suas práticas diárias de justiça e retidão, ou como uma busca real por Deus. Os templos de Betel, Gilgal, Berseba estavam cheios de atividades que eram religiosas em sua natureza, mas cujos adoradores não abandonavam suas vidas de pecado e não retos diante de Deus. Para o Senhor, os cânticos dos israelitas tornaram-se mero ruído. Os sons de seus instrumentos musicais, como o da harpa, por exemplo, rimbombavam estrepidamente nos ouvidos do Senhor. Aquelas festas, com frequência, terminavam em bebedeira e deboches sensuais. Essas festas eram muito parecidas com as festas dos povos pagãos. Em tempos de vinho,
mulheres e canções depois de terminados os sacrifícios de animais. Deus, que havia tapado as narinas contra o aroma das oferendas, também tapava os ouvidos diante do ruído alto e dissonante dos músicos, embora os adoradores pensassem estar produzindo uma bela música. Bom, na dica de hoje, aprendemos que não devemos desprezar as pessoas que não tiveram a oportunidade de passar por um sistema de formação oficial, pois aprendemos com Amós que todos podem ser usados por Deus, independente da classe social ou do currículo formativo. Deus procura corações piedosos e não somente mentes brilhantes, pois seu Espírito capacita aqueles que são chamados. A adoração cristã não é apenas um item da liturgia, mas uma prática de vida, uma resposta, na verdade, obediente à palavra de Deus. Mais do que adorar a Deus somente com os lábios, adoremos ao Senhor com nossas próprias vidas diariamente. Bom, se por um acaso essas dicas te ajudaram, então compartilhe esses subsídios aos demais professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.